esta vivência que eu transmiti neste livro que escrevi. Estou realmente muito interessado em perceber um pouco mais deste livro aqui, que é Pontas de um Iceberg em África. E este livro quase que é uma memória das suas vivências em Moçambique, não é? Sim, essencialmente Moçambique. Tenho um pequenino capítulo sobre Angola, mas muito pequeno. Como é que nasceu a ideia para escrever esse livro? Como é que foi todo o processo para poder chegarmos ao que chegamos? Foi o meu marido. Meu marido não nasceu em África, nasceu cá em Coimbra e viveu praticamente sempre cá e conheceu as histórias que eu ia contando e dizia, tens que escrever. Ele já escreveu alguns livros. Meu marido é engenheiro civil, é professor técnico, mas depois escreveu livros de história e alguns também de reminiscência da juventude. E disse, tens que escrever, porque isso é uma experiência que se vai perder, é um tipo de sociedade que já não existe, mas que devia haver alguma coisa escrita que descrevesse como era, e foi ele que me levou a escrever. Depois eu dediquei-o às minhas netas, porque tenho duas netas, e elas não são tanto africanas. A minha mãe também nasceu em Moçambique, em Lourenço Marques, se chamava assim, agora é Maputo, e portanto quis um pouco descrever, e portanto tenho uma parte inicial histórica, sempre de cada uma das terras onde fiquei, depois faço uma descrição das casas onde eu vivi, como era a povoação, que eu me lembro. Evidente que há sempre muita coisa que é ficcionada, claro. Nem tudo é exatamente, eu tenho assim umas lembranças, e depois construí um pouco o que foi contando. E há muitas histórias que surgiam, que contavam, e que eu achei interessante. Também em cada capítulo eu conto o regresso à zona onde se passa a história, digamos assim. Portanto, eu tenho um capítulo da Ilha de Moçambique, onde nasci, tenho um da Vila Peri, que agora é Chimoio, depois tenho um de Tete, um de João Belo, Xai-Xai, já na altura também se chamava Xai-Xai, e Lourenço Marques Maputo, portanto 5 terras, depois um bocadinho sobre Angola. E então, dessas várias zonas de Moçambique onde estive, conto depois quando lá voltei. Porque eu voltei, não a Tete, isso não voltei, mas estive no Zimbábue, perto da zona de Moçambique. Voltei à ilha de Moçambique, fui à ilha do Ibo, estive na Gorongosa, já perto, portanto, de Vila Peri. No Xai-Xai contei a ida ao Bazaruto, que não consegui ir quando lá estive, e tinha ficado com essa ideia, e depois voltei por 4 vezes a Maputo. Foi uma temporada de 13 anos em Moçambique, e passaste por vários sítios e várias casas, não é? O que é que te lembras? Quais são as memórias que tu trazes dessa época? Por um lado, muita vivência ao ar livre. Nós brincávamos, nós não tínhamos, nem havia televisão, não havia Game Boys, não havia telemóveis, não havia nada disso. Nós brincávamos muito na estrada, brincávamos, corríamos, simulávamos, por exemplo, em Vila Peri, as histórias dos 5. A minha mãe e o mais velho dos vizinhos nossos contavam como é que era, e nós íamos descrevendo e fazendo isso. Depois é o cheiro, as queimadas, aquela altura da queimada, que vem as faúlhas, as cores. O pôr do sol da África é um pôr do sol único que não se encontra, é muito rápido, mas é muito bonito. A música, a dança, as cores, as capulanas, tudo isso ficou reminiscente. Porquê que deste livro Pontos de um Iceberg em África? Porquê? Porque eu, quando falei no curto capítulo de Angola, foi um grupo de estudantes que fizemos uma viagem de Luanda até Moçambique e voltámos. Isto foi depois de um concurso que houve na televisão, foi um prémio que nos deram. E um deles, a certa altura, estava a falar e contou-me algo que se tinha passado, penso que era na altura, chamava-se Nova Lisboa, e eu já não me lembrava. E disse, olha, isto, a gente lembra-se de umas coisas que eu acolhi como as pontas de um iceberg. E eu estou também a contar as pontas de um iceberg, ou seja, aquilo que eu me lembro, porque a vivência foi muito mais extensa do que isso. Eu lembro-me uns bocadinhos, histórias também, as histórias engraçadas. O meu pai era médico, portanto, em Tete, descrevo uma altura que eu achei, marcou muito. Íamos numa estrada de mato e apareceu um cortejo de homens e mulheres, e uma mulher numa padiola, e parámos o carro, era um jeep, era os caminhos do Serviço de Saúde, e fomos saber o que era. Uma mulher que estava grávida, não conseguia dar à luz, e então demos-lhe boleia porque ela ia para um centro de saúde que havia perto. Quando chegámos lá, o enfermeiro não estava, e então meu pai pediu, e nós íamos sempre com o empregado connosco, com o moleque, ele chamava moleque, connosco, pudesse servir de tradutor. A população rural em geral não falava português, para explicar que ele era médico, portanto podia tentar solucionar o caso, e conseguiu. Algaliou a senhora, nasceu a criança, ficámos todos muito contentes. E depois os panos que embrulhavam
o farmel, foram os panos que ficaram a embrulhar a criança. E foi uma lembrança que me ficou, e portanto, essas pequenas histórias que eu vou contando. E penso às vezes, será o que é que terá acontecido àquela criança? Terá sobrevivido? Não há? Pronto. Também descrevo, quando falo, por exemplo, da malária e outras doenças que há, digo o que é. De facto, naquela altura, acompanhavas o teu pai, porque ele era médico e também para vários sítios, também acompanhavas o teu pai nessa altura. Foi, de alguma forma, a motivação para que também fosses médica cardiologista? Sim, necessariamente. Por um lado, porque o meu pai gostava que eu tivesse uma das filhas médicas. E, portanto, eu fui médica. Mas era sobretudo eu que chegava aí com ele a fazer visitas ao hospital e tudo mais. Depois, o meu pai teve um problema cardíaco e faleceu relativamente novo. Também deve ter sido isso que me influenciou a escolher cardiologia. Mas eu acho uma especialidade muito interessante. Fascinante mesmo. Neste momento já não trabalha como médica? Trabalho. Eu estou reformada do hospital, mas trabalho na privada. Aliás, eu agora, neste momento, até sou da direção da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e sou presidente do próximo Congresso de Cardiologia, portanto, continuo muito ligada à profissão. Já tiveste a oportunidade de ir, por exemplo, para Moçambique e trabalhar lá como médica? Não, isso não. Mas é algo que tu gostavas de fazer? Eu acho que não, nunca tive este gosto. Tenho um filho, o meu filho mais novo, que foi lá da última vez que lá estivemos, e ele tinha essa ideia de ir fazer um tempo de voluntariado em África. Não necessariamente Moçambique, mas pronto. Mas nunca fez, não sei se vai fazer, porque entretanto ele é neurocirurgião, tem já uma filha e pronto, depois as coisas. Mas ele tinha esse gosto de fazer uma parte de voluntariado, de solidariedade, digamos assim. Eu nunca pensei muito em ir. Ao escrever este livro e também revela algumas memórias, quais são as maiores saudades que te deixam enquanto foste escrevendo este livro? Também as pessoas que eu conheci, os amigos. Havia uma grande interação entre as pessoas em África e existe. Nós não tínhamos muita família presente, o núcleo era relativamente pequeno e tínhamos uma grande interação. As pessoas são mais abertas do que eram cá. Agora também são, mas naquela altura aqui as pessoas eram muito fechadas, muito mais, digamos, tacanhas, e nós não tínhamos, interagíamos. E tenho muitas saudades disso e também dos sítios em que estive, alguns que eu não voltei a visitar e gostaria de voltar. Tenho que estar aqui a dedicar também às suas netas que não conheciam Moçambique, mas conseguiram conhecê-lo a partir deste livro. É uma forma de fazer. Conhecê-lo. Posso dizer que eu sou amiga do Miyakoto, que é casado com uma amiga minha de Liceu de Moçambique. Está tudo interligado. É tudo interligado. E se pudesses escrever mais algum livro sobre Moçambique, o que é que escreverias? Não sei, teria que pensar muito bem. Seria então só se fosse uma coisa ficcionada, um conto ficcionado, porque as memórias estão daí, grande parte. As minhas memórias estão aí. Luísa, muito obrigado por Nada. teres aqui dado a conhecer um pouco desse teu livro e também das tuas vivências enquanto moçambicana durante 13 anos, não é? Eu sou sempre moçambicana. É verdade, está sempre... Olha, quando eu fiz o lançamento do livro, tive uma amiga que também é moçambicana, a Micó, que é médica também, e ela é que me fez a apresentação. E no final ela disse uma frase que eu acho que diz tudo. Ela diz: nós podemos sair da África, mas a África nunca sai de dentro de nós. Isso é um facto. Muito obrigado, Luísa. Nada. Muito obrigado, sim. Nada. Então vamos agora para um curto intervalo e já voltamos.